Gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá certo? É uma leitura para a área amorosa atemporal, então pode ser que você vendo a leitura, você já tenha passado por este contexto, possa vir aí a passar, ok? Gratidão a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe seu like e o seu comentário, me fortalece bastante dentro da plataforma, tá joia? E bora lá! Ativem o sininho, minha gente, compartilhem os vídeos, tá bom? Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. Qual é a energia aqui da pessoa do passado? O que é que ela quer, né? Vamos ver. Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Como é que essa pessoa está? A carta da Lua. Alguém aqui que tá sofrendo, hein? 9 de espadas. Existe alguém que sofre aqui, que não fala, sofre de repente por ter dado as costas aí a um contexto com vocês. Carrega um sofrimento por conta de uma atitude. Alguém que quando chega à noite, essa pessoa não fala nada disso para vocês não. A carta da morte veio com um bloqueio. Essa pessoa, minha gente, ela ainda está aí atormentada, tá? Mentalmente é uma pessoa que ainda carrega aqui uma tormenta. Ela não dorme, ela não fica pensando. Para mim é a respeito de uma atitude que ela teve aí com vocês no passado. É como se chegasse à noite, é como se a mente dela, de alguma forma, quando chegasse à noite, ela viesse as lembranças, entende? E essa pessoa, ela não conseguiu se libertar disso, ela ainda não trabalhou isso. A carta da morte como um bloqueio. É alguém que ainda não passou por uma transformação. 4 de paus. É alguém que se arrepende de repente, não ter continuado com vocês. Entende? Não se sente feliz. Arrepende-se de uma situação, arrepende-se de um contexto, arrepende-se de uma atitude que teve, de coisas que foram ditas, da forma que tratou vocês, tá certo? É como se, ao cair da noite, essa pessoa sentisse a falta de vocês e também chorasse pela falta que vocês fazem na vida dela aí. Signo de Gêmeos. Mas essa pessoa ainda não, ela está em processo de transformação, ela ainda não se transformou. Valete de espadas é alguém que carrega algum tipo de culpa. Aqui pode ser que vocês venham a ter aqui um diálogo, tá? Que vocês venham aqui conversar. Pode ser que essa pessoa, ela ainda carrega aqui uma certa imaturidade, tá? Porque ela ainda está passando por uma transformação, ela ainda não passou. Ela está ainda aqui trazendo aí uma limpeza, tá passando por uma limpeza. E o que mais, tarô? Tinha a carta do imperador no fundo do maço, né? Então pode ser que essa pessoa, ela ainda não tem um equilíbrio, ela ainda não alcançou a maturidade, entende? Ela ainda deve ter aquele contexto de teimosia, de orgulho. É uma pessoa que gosta de repente de ditar as regras dentro do relacionamento, tá certo? De repente não aceitava a forma como vocês são, talvez, entende? 3 de ouros invertido e 6 de espadas. Aqui seria como se vocês tivessem 3 pessoas na energia de vocês. Valete de espadas com 3 de ouros invertido. Cara, é alguém que não quer escutar. Não quer conversar, não quer escutar, não quer ser ouvido, não quer ouvir. Não quer ouvir o que vocês têm a dizer, essa pessoa. Ela não quer ouvir o que vocês têm a dizer. Ela negligencia essa situação. Ela negligencia, ela não quer escutar o que é que vocês, geminianos e geminianas, têm a dizer a ela. Ela dá as costas para essa situação de vocês, entende? Ela busca uma nova forma de pensar, um novo rumo, ela direciona a mente dela para outro rumo, porque ela não quer escutar o que vocês têm a dizer a ela. 9 de copas, pode ser que o que vocês venham a falar para essa pessoa mexa de repente no ego, na vaidade dela, mexa no orgulho talvez. E o que mais, tarô? Signo de Gêmeos, amor do passado, a carta do louco
a carta do diabo no fundo do maço. Vamos ver o que mais que sai aqui. Ó, a carta da torre e a carta do eremita. Bom, aqui me fala do seguinte: 8 de ouros no fundo do maço também. A carta do louco com a carta do diabo no fundo do maço me fala que essa pessoa, ela inicia ciclos na vida dela ainda aprisionada a coisas de repente mundanas, a vícios, de repente a estar em contextos onde se tem várias pessoas para ter aí relações sexuais, né? Fala de desejos, é uma pessoa que ela ainda está muito voltada para a matéria, para os desejos materiais, para as coisas mais mundanas. Então é como se, para ela trazer aqui para vocês, iniciar um novo ciclo com vocês, ela tem que passar por uma transformação, ela tem que passar por uma maturidade aqui, porque a carta do louco com a carta da torre me fala que a espiritualidade trazendo para a vida dessa pessoa a torre no intuito de ela entrar em um momento de reflexão com relação à vida dela, tá? Pode estar espelhada, então pode ser vocês que de repente permanecem nessa energia, tá certo? E talvez não querem escutar o que essa pessoa tem a dizer aqui a vocês, ok? Tentando mudar o foco da conversa, tentando negligenciar algo que precisa ser resolvido e que ainda não foi resolvido, aonde vocês querem trazer um novo início, mas sem antes ter se autotrabalhado. E para que desse se autotrabalhar? Para não cometer os mesmos erros, minha gente, não cometer os mesmos erros. Olha, eu vou falar isso daqui, que eu sou escorpiniana e eu carrego isso comigo, não significa que é uma regra, não é, mas é a minha opinião dentro de contexto de relacionamento. Eu, Fernanda, tenho a opinião de que pessoas não mudam, dentro de relacionamento pessoas não mudam. As pessoas mudam quando elas querem mudar, quando elas precisam mudar e quando é para elas. Dificilmente você vê pessoas mudando dentro de um contexto de um relacionamento. Existe muita gente que dá segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª opção para a pessoa voltar e acaba sendo mais do mesmo. Então, assim, se é essa pessoa, se é vocês que estão querendo voltar dentro de um contexto passado, antes, pelo amor de Deus, dá uma escutada aqui na Fer. Trabalhe o que você já vivenciou com essa pessoa para que vocês não cometam de novo os mesmos erros. Porque como é que a gente volta numa situação passada e faz de novo a mesma caca? É óbvio que isso não vai andar para frente, não vai fluir. Eu quero trabalhar de novo dentro deste contexto, eu quero crescer, eu quero de novo essa pessoa na minha vida. Mas o que é que eu vou trazer de diferente dentro deste contexto? Eu preciso ter fogo da paixão. Aqui não saiu nem carta aqui do signo do elemento de fogo. Eu preciso ter o fogo da paixão. O que é que eu vou trazer de novidade? Então, assim, se você quer entrar dentro de novo de um passado, se você quer aceitar essa pessoa dentro do seu passado, ou é você que quer voltar, analisa o que é que você quer dentro disso. O que é que você quer construir com essa pessoa? O que é que essa pessoa quer construir com você? Ela, de fato, está trabalhada, né? Ela já se autotrabalhou? Ela já vivenciou o momento dela de solidão, de solitude? Ela já se autoconheceu? Ela já fez uma limpeza? Ela já colocou por terra tudo aquilo que ela sabe que não dá para ter dentro de um relacionamento? Porque não adianta tentar iniciar um ciclo aonde vai se trazer, de repente, o mesmo contexto. Pode ser que venha trabalhar no mais do mesmo. Entende? Então aqui são pessoas que precisam de alguma forma ainda trabalhar o autoconhecimento, reconhecer os seus erros, parar para escutar as pessoas, tentar conter uma conversa, mesmo que essa conversa traga obstáculos, mas no sentido de fazer com que a mentalidade dentro deste contexto ela venha mudar, com que os valores eles mudem dentro deste contexto. Para quê? Para que se possa iniciar realmente um novo ciclo já trabalhado e de fato possa ser realmente duas pessoas trabalhando juntas em prol de um mesmo objetivo. Então, assim, se é você ou essa pessoa que quer voltar para dentro deste contexto, antes olhe para você e se você vai conversar com a pessoa, olhe para a pessoa e veja se ela está trabalhada, se ela realmente vai trazer aqui para você algo.
Porque pelo que me mostra aqui, ainda tem gente que sofre, ainda tem gente que não fez a limpeza interna mesmo. Porque não adianta a gente voltar para um contexto passado para ser mais do mesmo. Mais do mesmo você fica sozinho. Né, gente? Vamos combinar? Para que a gente volta de novo num contexto para passar pela mesma situação? Entende? E aí, o que mais? Tem mais alguma informação? Como é que os geminianos e as geminianas vão agir dentro deste contexto? Né? Eles vão ter aqui um diálogo? Vai existir uma conversa de fato? Me fala aqui, tarô. Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Gente, para de ficar voltando em contextos que tipo, sabe? Vê se a pessoa realmente transformou, vê se realmente vai crescer, se a pessoa quer agregar, se de fato vai fluir. Entendeu? Porque vida, o tempo da gente, ele é um negócio que ele é muito importante. O tempo é precioso na nossa vida. Para você não ficar perdendo seu tempo em contextos que não vai te agregar mais nada, que você já vivenciou. As de ouros, rainha de espadas no fundo do maço. Existe uma oportunidade aqui sim de uma conversa, ó, vai haver aqui um diálogo. Vai realmente haver aqui uma nova oferta para vocês entrarem aqui de novo neste contexto, tá certo? No fundo do maço nós temos o 8 de paus, que fala de mudanças repentinas. Mas perceba, agora veio aqui, perceba esses lances de mudança repentina. Às vezes, essa parceria, ela volta no teu contexto e aí vocês começam tudo mil maravilhas, tudo muito flores. Só que a mudança dentro disso, ela é rápida. De início vai te surpreender e depois volta a ser mais do mesmo. Entende? Aqui veio a carta do imperador, já tinha sido a carta do imperador. Me fala que é alguém que vai trazer aqui para você, que vai de novo querer voltar para tua vida, trazendo para você um contexto de que agora a gente consegue, de que eu estou trabalhado, de que agora eu tenho equilíbrio. Mas assim, minha gente, perceba antes isso. Tá? Porque realmente vai ter aqui pessoas do passado de vocês voltando para realmente querer te ofertar uma nova copa. Mas veja se essa pessoa, ela de fato está na energia do imperador, para que você não caia de novo na mesma cilada, certo? E signos que nós temos aqui: Câncer, Libra, Gêmeos e Aquário. Para eu trazer primeiro todas as energias e depois a energia que predomina. Libra, Gêmeos e Aquário. Touro, Virgem, Capricórnio. Câncer, Escorpião, Peixes. Não tem energia da paixão, tá vendo? Não tem energia do fogo, exceto o imperador, que é a energia de Áries, tá? Então aqui pra mim, já me traria aqui o seguinte: é uma nova oportunidade que chega pra vocês. De uma nova oportunidade, não. A pessoa querendo voltar na tua vida, te trazendo uma nova oferta de amor, tá certo? De parceria, aonde vai ter de início a energia do fogo. Então assim, aquela coisa de início, de tipo, né, vamos fazer e tal, não sei o que lá. E de repente, passar um tempo, voltar a ser uma coisa aqui muito fria, porque tem bastante aqui naipe de ar, entendeu? Energias que predominam, que estão predominando, tá? É energia, então a pessoa pode ter esses signos no mapa dela, ok? Não precisa ser exatamente o signo solar. Câncer, Escorpião, Escorpião de novo, Virgem, Áries e Aquário. Tá certo? Eu vou fazer aqui agora a leiturinha para vocês da energia de um novo amor. Mas percebam, minha gente, se você quer voltar no contexto passado, primeiro avalia tudo isso, entendeu? Para você não vivenciar mais do mesmo na sua vida, entendeu? Porque o tempo da gente é precioso pra gente ficar perdendo nosso tempo com coisas que não... com pessoas que não agrega, com gente que você sabe que de repente não tem o mesmo foco, o mesmo objetivo, que não quer crescer. Entendeu? Vamos lá, tarô. Energia de novo amor para geminianos e geminianas. Energia de novo amor para geminianos e geminianas. Tem novo amor na área? Tem. Um rei de copas. Que é um rei. Alguém que vai trazer para vocês aí mais amor, de repente. Vai ser uma pessoa um pouquinho mais pegajosa, vai querer dar mais carinho, vai querer dar mais atenção. É uma pessoa que de alguma forma também vai querer receber isso, aquele elemento de água, mexe muito com o emocional. 8 de espadas no fundo do maço. Pode ser que vocês se sintam
de alguma forma, com essa pessoa, não tô falando, de alguma forma meio que presos, tá? É uma nova pessoa? É, mas pode ser que esse contexto da pessoa, de repente, ser muito mais emotiva, acabe fazendo com que vocês se sintam de alguma forma meio que presos a isso aí, a essa situação, ok? Cavaleiros de Paus, é alguém que quer de alguma forma, né, ter esse contexto com vocês. A energia do eu vou atrás, eu vou fazer, eu vou acontecer. A energia da paixão, entendeu? Então vai trazer aqui para vocês essa energia daqui do fogo. É alguém que tem um fogo, é alguém que vai em busca disso, tá certo? Mas pode ser que isso traga para vocês talvez alguma divergência. Lembra que são 8 de espadas no fundo do maço? Por conta de algum tipo de aprisionamento. 5 de paus. Pode ser que, de princípio, seja tudo muito maravilhoso e tal. Aqui também pode ser que tenham pessoas que acabem se envolvendo dentro deste relacionamento de vocês, querendo tumultuar a situação, tá? Mas aqui me mostra que sim, é uma pessoa nova, tá certo? A carta da estrela no fundo do maço é alguém que traz para vocês uma tranquilidade, uma harmonia. Ó, uma nova oportunidade. Ó, essa pessoa, ela vem, é alguém que é justo na vida de vocês, tá certo? Depois de um passado aqui de vocês, é alguém que vem para fazer justiça, que é alguém que vem para poder, de alguma forma, te trazer aquilo que você quer. Tirando você de uma estagnação, onde você permanece parado em uma situação, em um contexto passado, de repente, na sua vida, te trazendo uma nova oportunidade, uma nova oferta de amor, para fazer você sair de um contexto que você ainda está aí, de repente, preso. Essa pessoa vem aqui para te nutrir. Então, vem para te dar amor, vem para te dar atenção, vem para trazer para você algo que, de repente, você gostaria de ter vivenciado numa outra situação passada. Aonde vai ter equilíbrio, vai ter harmonia, tá? Aqui, esse 5 de paus me traz muito o fato de repente, algumas pessoas que quererem se envolver dentro deste contexto de vocês. Me clarifica o 5 de paus. O que é isso? 3 de copas. Cara, eu acho que aqui é o seguinte. Vocês, de princípio, vão ter muito esse fogo aqui da paixão. Né? Aquela coisa gostosa, aquele começo de relacionamento e tal. E aí, depois, vocês vão entrar aqui em algumas divergências. Entende? Mas, mesmo tendo essas divergências, ainda assim, vocês vão se sentir bem dentro deste contexto, entendeu? 7 de espadas no fundo do maço. Fala de sabotagem, né? Fala de autossabotagem, fala de pessoas que são manipuladoras. Aqui é como se dissesse para que vocês não se autossabotassem. Porque a gente também tem o 7 de paus no fundo do maço. Então é alguém que tem a coragem de repente, passar com você pelos obstáculos, mas para que você não se auto-sabote com relação a isso. 7, 7, 14, carta da temperança como oculto. É alguém que de alguma forma vai te trazer uma paz e uma tranquilidade. Então seria, pode ser um relacionamento que cresça, que flua. Inclusive vocês podem se conhecer ou no meio de uma discussão, ou no meio de uma comemoração. Pode ser que vocês acabem adentrando algum contexto onde pessoas estejam discutindo e essa pessoa esteja no meio, ou vocês estarão discutindo, ou vocês estarão só aqui observando essas pessoas aqui discutindo e vocês acabem se conhecendo, tá? Ou pode ser até que vocês já conheçam essa pessoa, mas ela não se mostrou para vocês, porque tem aqui uma roda de amigo, tem uma comemoração. Mas aqui me fala muito para que vocês não se auto-sabotem, pode se conhecer em algum lugar público, ou dentro de contextos aí de conflitos. Opa, que o 5 de paus estava na mesa. Ok? E a 3 de copas também, né? Porque o 3 de copas clarifica. Mas aqui é como se houvesse uma divergência entre vocês, mas que essa divergência vai trazer aqui para vocês uma certa alegria. Então é como se vocês conseguissem se entender com essa pessoa, que por mais que talvez as ideias de vocês não sejam iguais, não se batam, ainda assim vocês vão conseguir passar por essa situação e vão comemorar, sabe? Tem uma coisa aqui meio que de equilíbrio, onde a minha ideia não flui com a sua, não bate com a sua, mas existe a aceitação,
tipo assim, beleza, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, e tá tudo certo, e tá tudo bem, e a gente segue de boa, tá? Porque o rei de copas é uma pessoa que ela é mais madura. Ó, a carta do imperador. É alguém que, eu tô falando, alguém que é mais maduro. Tem outra pessoa na energia de vocês, em As de Espadas, o imperador. Uma pessoa mais velha. Então, vocês têm aqui uma pessoa que ela é mais emotiva, que ela lida mais aqui com o emocional, entende? Ela pode ser que ela, de alguma forma, ela tenha aqui essa coisa dos ciúmes e queira, de repente, manipular vocês. Pode ser que também, 7 de espadas, ela queira, de alguma forma, manipular vocês. Queira, de repente, deixar vocês aqui mais presinho, vamos dizer assim. Vocês, geminianos, não gostam, né? Vocês gostam de estar livres, né? Pode ser que dentro, aí na parte do Vucu-Vucu, as coisas se encaixem bem bacana, mas, de repente, talvez no restante, haja aqui algumas divergências, tá certo? A carta do imperador, que mais? Olha, 9 de ouros e 6 de ouros. Esse imperador já é uma pessoa mais madura, hein? É alguém que já passou por bastante coisas na vida aí, elemento Áries, né? Signo do fogo também, então aqui também tem paixão. Pode ser uma pessoa que ela tenha realmente aqui esse equilíbrio, é uma pessoa que é realizada já materialmente e que sabe o sentido do dar e receber, da reciprocidade, entendeu? Tem essa pessoa também mais madura. Pode ser que seja uma pessoa que te traga aí alguns prazeres, que te presenteie, você receba presentes dessa pessoa, entendeu? No sentido dela tentar chamar a sua atenção. Mas é alguém que parece que sabe se doar. Não tem muito essa coisa de ser preso, de coisa. Traz uma coisa de equilíbrio. Vai ter um ciúminho, às vezes vai ter uma forma de falar um pouco mais bruta, às vezes ela vai se alterar e vai querer falar pra você que tem que ser do jeito dela, se não for, não rola, alguma coisa desse, mais ou menos assim. Mas eu acredito que vocês vão conseguir lidar com essa situação. No fundo do maço, a carta do eremita. É alguém que, de repente, passou por um contexto na vida aí, tá vendo? A carta da roda da fortuna, né? A carta do destino. É alguém que já encerrou um ciclo na vida e que trabalhou a sua solitude, a sua solidão. É alguém que se percebeu, que trabalhou o seu autoconhecimento, tá certo? Talvez por isso, dessa pessoa ter esse equilíbrio aqui, né? Saber a importância desse equilíbrio, né? Uma hora você dá, uma hora eu dou, e a gente vai assim caminhando, entendeu? 5 de ouros e a carta do louco. Eu vejo vocês entrando dentro deste contexto sim com essa pessoa. A princípio vocês vão querer escutar aí a intuição de vocês, tá? Vocês vão querer ter certeza a respeito disso. O que mais, tarô? 3 de ouros, gente. Tem mais gente na energia de vocês ainda. Tem mais uma pessoa. Quem que é essa terceira pessoa aqui, tarô? Signo de Gêmeos. Eita! Alguém que já sofreu na vida e quer ter uma nova oportunidade no amor. Pode ser essa carta do louco aqui, pode ser esse louco aqui, tá? Essa pessoa aqui, pode ser ela, querendo iniciar também um ciclo com vocês. Uma pessoa que gosta da liberdade, talvez tenha o mesmo sentido que vocês aqui de vida, de objetivo, de propósito, que gosta de se jogar, que não tem medo, tá? Que não tem medo. Pode ser que vocês venham trabalhar juntos com essa pessoa. É alguém que vai falar para vocês aqui a respeito. Vocês iniciam um ciclo com uma pessoa que vai vir falar para vocês que sabe muito bem o que é sofrer por um amor e que hoje está pronto e pronta para poder iniciar um novo contexto na vida amorosa. É alguém que vai falar assim, olha, eu passei por situações na minha vida onde eu me senti sozinho. Eu não tive ninguém. Eu passei por contexto de relacionamento onde eu me entreguei e me senti desamparado. Só que hoje eu estou pronto para me aventurar em novos contextos. Eu estou pronto para iniciar novas coisas na minha vida, para buscar o novo na minha vida, para crescer. É alguém que se joga, que vai. É alguém que vai. É alguém que encerrou um ciclo mesmo e
Entendeu? Eu estou pronto para entrar numa outra parceria. Vai te dizer aqui que estava envolvido em outras parcerias. E que esse contexto que vivenciou só fez essa pessoa sofrer. Mas que ela de alguma forma conseguiu transformar isso daqui. E hoje ela se sente realizada. Né? Alguém que já tem um equilíbrio aqui. Um amor próprio, trabalhou o seu amor próprio. Lembra que tinha a carta da eremita no fundo do maço? Então é alguém que já trabalhou o amor próprio. Que já se reconhece. Mas aqui é realmente uma nova pessoa. Então assim, vocês têm 3 pessoas de fato aqui na energia de vocês. Essa pessoa de câncer, peixe e escorpião, vocês vão ter bastante conexão com ela. Mas vai ter momentos aí onde vocês vão se ver entrando em brigas, intrigas, vocês e também comemorando. Aqui pode ser que essa pessoa, ela vai enfrentar discussões, falatórios, para estar no contexto com vocês. Pra mim, gente, de alguma forma, acho que essa pessoa você já conhece, ela não se mostrou. Lembra que tinha sido a carta do passado? Por quê? Porque é alguém que vai meio que... essa pessoa, ela quer. Então, é como se algumas pessoas viessem aqui para atrapalhar esse contexto. Ela pode ser um novo amor, mas no sentido de você já conhecer essa pessoa, tá certo? Ela talvez fazer parte do seu círculo aí, do seu meio, mas ela de repente não ter revelado esse amor por vocês. E agora ela ter tomado uma decisão. E ela sabe que para estar com vocês, ela vai passar por alguns conflitos aqui. Mas eu vejo ela enfrentando esses conflitos. Certo? Esse imperador é uma pessoa mais velha, mais madura, é energia, então pode ser um imperador, uma imperatriz, ou alguém que já tem realmente aí a sua estabilidade financeira, alguém que é mais maduro, alguém que já fez o trabalho aqui do eremita, que já se autoconheceu, que sabe a valorização dentro de um relacionamento, entendeu? Que sabe trazer um equilíbrio, que sabe dar importância disso dentro de um relacionamento. Tá? E essa outra pessoa, me parece que é alguém que vai conversar com vocês, é uma pessoa mais jovenzinha. Tá? Pode ser que a pessoa seja bem mais jovenzinha aí. Eu carrego uma energia mais jovial, meio moleque, meio moleca. Mas é alguém que parece que já sofreu bastante, que já entrou em alguns contextos aqui de relacionamento e só quebrou a cara. Mas vai dizer aqui para vocês que está pronto, tá? Para entrar aí dentro de um contexto com vocês. Isso já pode ter acontecido, estar acontecendo, ou pode vir aí a acontecer, ok? As energias que nós temos aqui na mesa. Touro, Virgem, Capricórnio, tem bastante naipe de ouros aqui, tem bastante energia de terra aí com vocês, tá? Na energia de vocês. Áries, Leão, Sagitário. Áries, Leão, Sagitário. Não, tem Câncer, Escorpião, Peixes também. As energias que estão predominando, Áries e Aquário. São as energias que estão predominando, tá? Pode ser que essas pessoas tenham no mapa esses elementos de terra, tá certo? Ou seja, vai entrar dentro de um contexto com você e quer firmar esse contexto, quer aterrar, quer criar raiz, né? Quer que seja, de repente, algo de fato sólido e não líquido. Ok? Parale, por favor, conselhos para os geminianos e geminianas na área amorosa aqui, dentro deste contexto deles aqui. Qual o conselho? Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O navio. A carta. E o cão. Aqui me fala de vocês realmente escrevendo uma nova história de vida na vida de vocês aí. Com uma pessoa leal. Então aqui me fala do seguinte, para que você se permita mudar as velas do seu barco, para que você se permita conhecer novas pessoas, entende? Para que você se permita escrever uma nova história na sua vida com alguém que realmente vai ser leal e fiel a você, com alguém que vai estar ali do teu lado, que vai te ajudar, que vai te apoiar. Lembra do que eu falei na leitura na energia do passado? Para que você se permita conhecer novas pessoas que vai escrever uma história com você e que vai ser leal a você. Você vai poder contar com essa pessoa. 10 de copas,
Vocês vão poder contar com essa pessoa. Vai ser de alguma forma um alicerce. São duas pessoas que, em prol de realmente fazer aquilo dar certo. Entendeu? Minha gente, essa é a leitura que eu tenho para vocês. Mais uma vez, inscrevam-se no canal, ative o sininho, comente no vídeo se a leitura para vocês foi bacana, se teve coerência aí, que tá certo? Com o momento de vocês, tá bom? Compartilha. E é isso aí. Gratidão a todos vocês. Até a próxima leitura.